Muito boa tarde a todas e a todos. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, magnífica Reitora da Universidade Católica Portuguesa e Conselheira de Estado, Senhor Comissário Carlos Coelho. Queria saudar, se me permitem, todos aqueles que aqui representam o corpo de colaboradores que, nesta circunstância e ao longo destes 40 anos, participaram de forma ativa na afirmação de Portugal no contexto da União Europeia e não podendo mencionar todos e olhando para aqueles que prestaram serviço nas instituições europeias, para aqueles que foram funcionários, são funcionários das instituições, para aqueles que serviram no Parlamento Europeu, para aqueles que serviram na Comissão Europeia, permitam-me que saúde todos nas pessoas dos nossos anteriores comissários Elisa Ferreira e Carlos Moedas. Quero também saudar de uma forma muito calorosa toda a comunidade académica, particularmente nesta que é a casa que eu também frequentei, já agora partilhando essa experiência precisamente com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. É de facto um gosto grande poder estar aqui e poder estar aqui com eles neste dia e nesta ocasião em que evocamos os 40 anos da nossa adesão às então comunidades europeias. Esta celebração de 4 décadas de percurso, já aqui foi dito, e é verdade, significam uma grande transformação e uma grande evolução. E por isso nós devemos também manifestar o nosso reconhecimento, a nossa gratidão àqueles que anteciparam e projetaram este processo, à geração que teve a visão de reaproximar Portugal da Europa, ao sentido histórico e à coragem que tiveram, muitas vezes, para também debelar resistências e inquietações que há sempre nos processos de mudança e de transformação, bem o sabemos, a todos os títulos. Porque a escolha europeia também não foi uma escolha unânime. Também não foi uma escolha que teve a adesão inicial de todos. É verdade que ela exigiu convicção, exigiu capacidade política, exigiu determinação para mobilizar o país e para poder antecipar, como veio depois a ocorrer e está a ocorrer, um caminho de modernidade e de prosperidade. Por isso, gostaria que me acompanhassem na homenagem que faço àqueles que foram os pioneiros da nossa integração europeia, àqueles que compreenderam, num momento decisivo do nosso processo de afirmação da nossa democracia, que o futuro de Portugal passava precisamente por estar dentro da construção europeia. E realço, neste sentido estratégico, nesta visão de futuro, nesta perspectiva de alargamento dos nossos horizontes, havendo naturalmente muitos outros, mas destaco 2 personalidades maiores da nossa democracia, Francisco Sá Carneiro e Mário Soares. 2 entusiastas da ideia, 2 protagonistas de todo o procedimento tendente à adesão, depois consumada há 40 anos atrás. E nesse processo da concretização da adesão, também é justo lembrar Hernani Lopes, absolutamente determinante na negociação, precisamente da adesão, e Jaime Gama,
central na ação político-diplomática de afirmação de Portugal à época como um dos 12 Estados-membros das então comunidades europeias. Quero igualmente realçar Aníbal Cavaco Silva, que será justamente homenageado pelo Parlamento Europeu no próximo dia 19 de maio, em Estrasburgo, pelo seu papel na evolução, no avanço da construção europeia e pela sua liderança num período especialmente transformador da vida de Portugal, precisamente no início deste processo de integração. Não tenho dúvidas em dizer isto sem nenhum exagero. Há efetivamente um Portugal antes e depois da adesão e há um Portugal antes e depois deste período de governação que foi protagonizado por Cavaco Silva, porque precisamente correspondeu aos primeiros 10 anos de participação de Portugal, no âmbito dos quais o ímpeto de reforma e transformação foi de tal ordem que proporcionou os elementos que ainda há pouco aqui o Comissário Carlos Coelho partilhava. Nestes 40 anos, a própria União Europeia viveu processos profundos de transformação. E ao longo deste período, a política europeia de Portugal teve uma característica: sempre assente num alargado consenso político. É reconfortante dirigir um governo num país que tem este histórico e num país onde verdadeiramente a população acompanhou sempre o poder político, ou se quiserem ao contrário, o poder político acompanhou o sentimento da população de que esta opção é a opção correta, é a opção que nos garante um efetivo cumprimento do desiderato de salvaguardar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. É sempre o valor principal no nosso projeto europeu. Salvaguardar a liberdade, salvaguardar o exercício dos direitos, salvaguardar as democracias, salvaguardar a igualdade de oportunidades. E depois, naturalmente, a partir daí, elevar o desenvolvimento económico, a prosperidade, como elemento fundamental para construirmos aqueles que são os instrumentos que potenciam, favorecem e concretizam a justiça social. E esta continuidade e coerência de apoio, de envolvimento político e popular que aconteceu no nosso país relativamente a esta aposta estratégica foi sempre muito importante para nós podermos também ser uma parte ativa de participação ao nível das instituições europeias. E por isso nós temos também estado muitas vezes no núcleo mais relevante dos agentes que protagonizam as transformações a nível europeu e depois também nas próprias transformações. A União Europeia já passou por um projeto muito orientado para a criação de um mercado comum e hoje é verdadeiramente, cada vez mais, uma união política de princípios, de valores e de desenvolvimento económico. A União Europeia, nestes 40 anos, já evoluiu do Ato Único Europeu até ao Tratado de Lisboa, levando mais longe este processo de integração, com mais ambição, com mais exigência e sempre já com um cunho português, com um cunho de participação ativa, com um cunho de envolvimento. Foi também com Portugal que partilhámos a linha da frente de um projeto singular, um projeto de que se fala pouco hoje, mas que foi verdadeiramente transformador à escala europeia, que foi a criação do espaço Schengen, para além da criação da moeda única. Hoje já estamos muito habituados a conviver de forma, eu diria, rotineira, no nosso dia-a-dia com estas duas realidades.
mas quem há 40 anos atrás dissesse a um português que íamos ter uma moeda partilhada com mais de 16 países, quem dissesse que íamos ter um espaço de livre circulação em que não precisávamos chegar à fronteira e apresentar a nossa identificação e todas as outras diligências administrativas que era necessário, se calhar na altura dir-se-ia, mas isso é um sonho, isso não vai ser possível. Mas como é que isso pode ser materializado? Não só está materializado, como já faz parte das nossas dinâmicas diárias e como nós já estamos noutros desafios, noutros objetivos que já aqui também foram mencionados, para termos um espaço político, cívico, mais próspero, também mais autónomo do ponto de vista estratégico. E, portanto, nós fomos, efetivamente, em Portugal, sempre contribuintes ativos para o avanço do projeto europeu, assumindo as nossas responsabilidades, assumindo os nossos compromissos, e isso muitas vezes é dado como um exemplo, porque embora Portugal não seja, ao contrário daquilo que muitos dizem, um país pequeno no âmbito da União Europeia, nós somos um país médio. Somos um país que está, digamos, num espaço de representatividade do ponto de vista populacional que é na média da União Europeia. Mas não é só isso que conta. Conta também aquilo que verdadeiramente são as nossas capacidades de influenciar, de determinar, no bom sentido do termo, as opções. Isso, felizmente, tem sido uma das marcas da nossa participação. De tal maneira que não podemos deixar de o evocar aqui. Tivemos, já também aqui foi lembrado, um presidente da Comissão Europeia que exerceu as funções por 10 anos. Reparem bem, nós estamos há 40 anos na União Europeia e nestes 40 anos já exercemos a presidência do órgão executivo, a Comissão, durante 10 anos. E neste momento exercemos, através de um português também, no primeiro caso, José Manuel Durão Barroso, agora no segundo caso, António Costa, a presidência do Conselho Europeu. Nós somos 27 Estados-membros agora. Éramos 12, depois passámos, entretanto, os processos de adesão subsequentes e, se olharmos para o peso relativo, relativamente a isso, nós temos, não nos podemos queixar, por assim dizer. Mas isto é reflexo de quê? É reflexo do nosso envolvimento, da nossa profunda sintonia entre aquilo que é um projeto global e aquilo que é o sentimento que nós temos na nossa população e também na nossa comunidade política. E é também por isso que nós estamos ligados a muitos projetos de evolução que hoje são até determinantes. Por exemplo, foi com Portugal que a Europa conquistou uma relação privilegiada com a África, com o Brasil. Nós também não temos uma verdadeira noção disso muitas vezes quando falamos das questões da União Europeia em Portugal, mas a ligação que hoje há entre a União Europeia, a América Latina e o Brasil em particular, entre a União Europeia e os países africanos, tem muito a ver com o impulso de Portugal. Não fora muitas vezes o impulso de Portugal, a Europa estaria virada para outras geografias. Ora, isto é importante não só pela relação que estes espaços têm connosco, mas porque hoje está mais do que comprovado, e também podíamos falar noutros. Podíamos falar mesmo, por exemplo, na Índia, podíamos falar mesmo no Oriente, onde temos estado na linha da frente do aprofundamento das relações diplomáticas, das relações políticas e também das relações comerciais, que hoje são fundamentais à prossecução da autonomia estratégica da Europa. A Europa será tanto mais forte do ponto de vista social e económico, quanto maior diversidade de parceiros conseguir ter com fiabilidade, com confiabilidade no panorama internacional. E essa opção que existe hoje na Europa, que a Europa está hoje, felizmente e bem a trilhar, existe muito pela participação que ao longo dos anos a representação portuguesa teve na condução, formação e implementação de estratégias de desenvolvimento. Como também foi muito, e é muito pela intervenção portuguesa, que se valorizam regiões muitas vezes designadas
como regiões ultraperiféricas, mas que são absolutamente determinantes no contexto geopolítico para a colocação da Europa como um espaço relevante com capacidade de influência a nível internacional. E as nossas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, não apenas essas, mas no caso português estas duas, com outras regiões ultraperiféricas que outros Estados-membros têm na sua jurisdição, dão uma dimensão geopolítica à Europa que de outra maneira não estava salvaguardada. E que no contexto atual dos equilíbrios que temos de alcançar no contexto da segurança, no contexto da defesa, no contexto das trocas comerciais, essa projeção é determinante. Por isso, aliás, eu aproveito para dizer que quando nós mencionamos esta dimensão, está ali o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, quando nós mencionamos esta projeção, a dimensão desta projeção, nós não estamos a falar apenas de Portugal. Nós estamos a falar verdadeiramente do contexto europeu enquanto bloco político com relevância geopolítica na cena internacional. Hoje, mais do que nunca, grande parte, não é só da nossa segurança, é da nossa segurança e da nossa competitividade económica, joga-se com a conectividade que passa precisamente por estas regiões, joga-se com a navegabilidade de linhas de mobilidade, nomeadamente comercial, que são imprescindíveis para podermos ter maior previsibilidade e maior retorno das nossas atividades económicas. E por isso eu, nesta ocasião, não posso deixar de dizer que este aniversário é uma oportunidade para, naquilo que tem a ver com a análise do percurso, mas também a projeção daquilo que faremos para a frente, já falarei um pouco disso, é um contexto que me parece interessante para nós podermos elevar o traço que é tão português de construirmos pontes, de construirmos ou gerarmos mesmo consensos enquanto método de resolução de conflitos, enquanto método de ultrapassagem dos bloqueios económicos, comerciais, naquilo que são a relação entre os Estados ou entre os blocos políticos e comerciais no mundo. Nós que temos quase 9 séculos de história, alicerçada precisamente nesta vocação universal de contacto com o mundo, com todo o mundo, de estabelecimento de pontes, de diálogo, de interação, de equilíbrio, de convergência, às vezes de tensão, mas tensão com vista a alcançar soluções, nós temos uma grande responsabilidade. E eu não me importo nada de dizer isto. Nós assumimos essa responsabilidade. Assumimos essa responsabilidade nas nossas relações bilaterais com os Estados com quem nos encontramos e assumimos essas responsabilidades no contexto das organizações internacionais de que fazemos parte, à cabeça das quais está a União Europeia. Não apenas. Já agora também faltam poucas semanas para sabermos se iremos ter um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas no biênio 2027-2028, e é precisamente também com este espírito de um país, de uma nação habituada a gerir os interesses, às vezes contraditórios, ou pelo menos conflituantes, entre geografias e entre Estados. É isso que nós podemos aportar também a um órgão que, infelizmente, não tem sido protagonista dos processos de aproximação, pelo contrário. Era apenas aqui um à parte para relembrar à nossa diplomacia que ainda temos 3 semanas de campanha para poder levar de vencida esta contenda que temos pela frente com os nossos companheiros de jornada, que no caso também são membros da União Europeia, a Alemanha e a Áustria. E foi também este espírito que, de resto, esteve presente enquanto tivemos a
prerrogativa de presidir ao Conselho da União Europeia, desde a primeira vez, em 1992, até à última, em 2021. Foi precisamente no âmbito da primeira presidência, já agora, em 1992, que se assinou aqui no Porto o acordo que criou o Espaço Económico Europeu. Foi em 2000 que se acolheu a primeira cimeira da União Europeia com a África, mais uma vez com o impulso português. Foi em 2007 que aproximámos a Europa do Brasil com a primeira grande cimeira entre os dois atores, estes dois atores fundamentais nas margens do Atlântico. E foi em 2021 também que tivemos a ocasião de impulsionar o regresso ao futuro da Europa face ao impacto da pandemia. É, portanto, isto o legado que eu não posso deixar de partilhar com todos, em particular com a comunidade académica que aqui se encontra. Mas hoje, não querendo invadir o espaço de reflexão que os convidados terão nas suas análises nos painéis que se seguem, hoje não era possível fazermos esta evocação sem olhar para os tempos de incerteza, de instabilidade, que nos têm consumido tanta atenção política, atenção mediática, tempos onde infelizmente vimos mais uma vez comprovado que a paz não é um dado adquirido e nós hoje temos guerra na Europa. Isso também apela ao espírito fundador da Europa e à necessidade de nós cuidarmos, como já aqui foi dito, da União Europeia, porque a União Europeia é também um projeto de paz. É uma dimensão fundadora da União Europeia, à qual temos de voltar sempre, e hoje mais do que nunca. Mas seja com o regresso, infelizmente, da guerra à Europa, seja com os conflitos que se têm agravado no Médio Oriente, seja com a erosão do respeito por muitos princípios fundamentais da ordem internacional, nós hoje temos, de facto, uma situação de grande imprevisibilidade e de grande instabilidade. E é por isso que, nestes 40 anos, nós estamos aqui num ponto de viragem também. Um ponto onde podemos olhar para aquilo que já fizemos, mas num ponto onde temos de olhar para aquilo que temos de fazer. Para aquilo que teremos de construir agora que temos esta responsabilidade e que temos de legar àqueles que aqui estarão a seguir a nós. Nós não podemos olhar para estes 40 anos e contemplar esses 40 anos e achar que agora é só deixar andar. Pelo contrário, nós temos de nos inspirar nesses 40 anos para fazer mais ainda do que aquilo que já foi feito. E é com esse espírito que hoje somos uma voz ativa na Europa e queremos uma Europa que de facto possa ser, como também já foi aqui hoje recordado, mais competitiva e ser mais coesa, com mais estabilidade política e com mais estabilidade financeira. E a esse propósito, com aquilo que temos alcançado em Portugal, nós também podemos mais uma vez ser motores desse processo à escala europeia. Portugal, tenho dito nos últimos dias, a vários propósitos, Portugal tem uma respeitabilidade muito grande na comunidade internacional e na comunidade europeia em particular. E tem porquê? Tem porque Portugal fez uma recuperação absolutamente extraordinária da crise financeira aguda que vivemos há 15, 20 anos atrás. Hoje somos exemplares do ponto de vista económico e financeiro, não deixando de estar ao lado dos movimentos mais dinâmicos para a captação de investimentos, para a dinamização do mercado de trabalho, para o aprofundamento do conhecimento científico, da aposta na inovação, para estarmos na vanguarda da tecnologia, para termos a tal Europa mais competitiva e mais autónoma, que por isso também pode dar mais segurança aos seus cidadãos. E hoje nós temos de aproveitar também essa
responsabilidade de podermos ser consequentes com aquilo que dizemos. Nós não dizemos só porque é um princípio que se pode enunciar. Nós temos resultados para poder mostrar que os princípios que defendemos têm consequências e que as consequências são boas para as pessoas. Nós não vivemos para ter contas públicas positivas, mas vivemos para ter mais crescimento económico. E ter contas públicas positivas proporciona a base para termos uma economia mais saudável, mais dinâmica, com maior capacidade de financiamento, com maior capacidade de poder levar o seu conhecimento científico mais longe, a sua investigação mais longe, e para poder traduzir isso depois em mais oportunidades para as pessoas. Pagamento de melhores salários, melhores projetos de vida, um Estado social mais eficiente. E é isso que hoje temos de fazer à escala europeia. Temos de garantir, perante um processo de decisão que é complexo, que é difícil. Se hoje, em cada Estado-membro da União Europeia, é difícil decidir coisas a 2 ou a 3, seja nos governos, onde há coligações, seja nos parlamentos, imaginem o que é decidir a 27. Imaginem o que é decidir uma estratégia, decidir uma opção numa coligação a 27. É de facto muito complexo. Mas nós temos de o fazer. E temos de ser cada vez mais abertos a processos de decisão mais expeditos e mais rápidos. Esse é um fator que prejudica muito a Europa. A Europa é demasiado lenta a decidir e é demasiado lenta a implementar aquilo que decide. São dois problemas. Demora-se muito tempo a decidir, problema 1. E depois demora-se muito tempo a implementar aquilo que já está decidido, problema 2. E às vezes o problema 2 ainda é pior que o 1. Eu não posso deixar de partilhar, neste mês de maio, hoje é dia 12, estamos há 12 dias com o início da vigência do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ainda é um início de vigência provisório. Ainda estamos dependentes de procedimentos, enfim, de reclamação, vamos chamar-lhe assim. Este acordo demorou 25 anos a negociar. 25 anos para lograrmos ter regras de reciprocidade nas trocas comerciais entre Europa e a América Latina. Na constituição de uma comunidade de consumidores superior a 700 milhões de pessoas. Com a reciprocidade das regras, tendo uma concorrência mais leal e maior possibilidade de interação entre os respectivos mercados. Desde que chegámos a acordo até chegarmos a este início de vigência, já passaram larguíssimos meses. Agora ainda estamos a iniciar a vigência a título provisório e vamos ver quando é que isto passa a definitivo, se é que algum dia passará. Este processo é um processo demasiado pesado para quem quer estar na linha da frente da grande evolução e nas grandes transformações que o mundo vai vivendo. E essa é uma reflexão que nós todos temos de fazer. Mas também temos de dizer às nossas populações, ao nosso povo, se está disponível para partilhar processos de decisão mais rápidos. Se está disponível para, às vezes, ir mais longe naquilo que são o respeito por maiorias qualificadas, barra a necessidade que temos ainda hoje, muitas vezes, de ter unanimidade para dar determinados passos. Eu vou-me calar, porque já sei que posso estar aqui a estragar um bocadinho as horas da conferência e porque eu vou ter que sair momentaneamente para regressar, entretanto, outra vez. E eu quero já dar esta explicação, porque hoje é terça-feira e terça-feira é dia de reunião entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E como estão ambos no Porto para participar nesta conferência, a reunião vai ser no Porto. E vai ser no espaço que vai mediar entre a minha intervenção e a intervenção do Sr. Presidente. Portanto, eu peço-vos desculpa, não vou estar em todo o programa, mas vou sair para estar com Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e regressarei para o resto dos trabalhos. E, portanto, queria apenas concluir dizendo-vos que neste projeto que temos hoje diante de nós, de termos uma Europa mais coesa, mais competitiva, capaz de continuar a ser, como é, o espaço onde o Estado Social no mundo é mais profundo. Não há nenhum Estado Social equiparado àquele que nós
temos na Europa, para o salvaguardar, nós precisamos de ter maior competitividade económica. Precisamos de o sustentar. Para o sustentar de forma competitiva, precisamos de ser mais autónomos em fatores-chave como a energia, em fatores-chave como maior simplificação, ou dito de outra maneira, menos regulamentação. Temos que ser mais ágeis todos a decidir, temos que ser mais ágeis na relação entre a administração, o cidadão e a empresa, o empreendedor. Temos de ser mais autónomos do ponto de vista da segurança e da defesa. Isso é um ativo para a vida de todos nós, para garantirmos os nossos direitos, para garantirmos a nossa liberdade e também para garantirmos o progresso económico. Vejam, isto é preciso também dizer aos europeus, aos portugueses e aos europeus, a todos. Vejam a situação de vulnerabilidade que nós muitas vezes anunciamos para a Europa e vejam que ela, às tantas, dimana em tantas ocasiões da incapacidade de nós sermos autónomos a assegurar as condições de defesa do nosso território. Quando nós, na Europa, hoje estamos a investir mais nesta área, é bom que se diga, não é para participarmos nas guerras, não é para andarmos aos tiros uns com os outros, é para sermos suficientemente autónomos para não estarmos nas mãos de ninguém do ponto de vista do crescimento da nossa economia e da salvaguarda dos direitos das pessoas. É um ativo económico e é um ativo de segurança. Não vou agora dissertar sobre isto, é um bom tema para depois desenvolverem durante a conferência. E uma última palavra que quero aqui deixar é relativamente ao financiamento. Foi aqui recordado há pouco, tivemos nestes 40 anos a possibilidade de desenvolver muito o nosso país ao nível das infraestruturas, ao nível da aproximação da base para podermos integrar um mercado que é único e um mercado que é comum. Mas ainda não estamos acima da média daquilo que é a riqueza per capita da União Europeia. É onde temos de chegar. A ambição de Portugal, a nossa ambição e a minha ambição é que Portugal seja um contribuinte líquido da União Europeia. Já não falta muito. Só para terem uma dimensão, às vezes é preciso dar alguns números para termos essa dimensão, Portugal hoje já contribui para a União Europeia, para o orçamento da União Europeia, com cerca de 2.500 milhões de euros por ano. Já não anda muito longe daquilo que Portugal recebe por ano de fundos europeus. A probabilidade deste montante subir e subir de uma forma muito expressiva no próximo quadro financeiro plurianual é elevada. É elevada por boas razões. É elevada porque nós somos um país mais desenvolvido e porque, indexado a esse desenvolvimento, está também uma maior comparticipação. E nós não devemos ter medo disso. O que nós devemos é preparar-nos para duas coisas. Uma é para sermos defensores implacáveis do princípio da coesão enquanto esteio da solidariedade e da competitividade europeia. Se não houver oportunidades para aqueles que têm mais dificuldade em acompanhar aqueles que têm mais desenvolvimento, o espaço como um todo vai ficar mais enfraquecido. E ficando mais enfraquecido, prejudica aqueles que ficam para trás, mas também prejudica os outros que ficam sem mercado, que ficam sem a capacidade de escoamento dos seus produtos. E, portanto, a competitividade global pressupõe a coesão. E nós vamos ser implacáveis na defesa deste princípio que está nos tratados, na abordagem ao próximo quadro financeiro plurianual. Mas eu até vou aproveitar aquilo que a senhora reitora aqui mencionou há pouco para dar uma segunda nota sobre este ponto e com isso terminar. Há, no próximo ciclo financeiro da União Europeia, um princípio novo de acesso a financiamento em condições, vamos chamar-lhe assim, concorrenciais, onde os projetos vão ser avaliados pelo seu mérito, pela sua excelência, pela escala que podem trazer ao nível dos agentes económicos para que eles possam ombrear num contexto internacional com os grandes
aglomerados empresariais de todo o mundo. E esse processo é um processo do qual nós não devemos ter medo. É um processo no qual nós devemos participar. Eu até vou mais longe. É um processo onde nós vamos participar. Nós estamos a mobilizar Portugal para estar preparado, não é para estar de mão estendida a pedir, é para apresentar projetos credíveis, ambiciosos, fortes, para poderem ser elegíveis precisamente pelo seu mérito e pela sua excelência. A começar pela academia, onde nós já damos mostras de ser altamente competitivos. Na correlação de forças, nos fundos que já hoje obedecem a estes princípios, nós temos capacidade de absorção superior àquela que nos caberia se fôssemos fazer o peso relativo de cada um dos Estados-membros. E, portanto, nós queremos que a Academia continue a fazer isso, a apresentar projetos de inovação, projetos de investigação, projetos de desenvolvimento tecnológico, para podermos ser premiados pela nossa excelência e pelo nosso mérito. E depois temos que passar essa mentalidade para as empresas. E depois temos de passar também para a administração pública. E depois temos de estar disponíveis para participar em consórcios internacionais com outros Estados-membros, com a parceria de instituições públicas e com a parceria de empresas. Como eu gosto de dizer na mesa do Conselho Europeu, e aqui repito, este novo Fundo da Competitividade, que quer, e muito bem, fazer com que haja campeões europeus, fazer com que haja projetos que à escala europeia são de grande envergadura e que podem estar ao nível dos projetos mais desenvolvidos, das empresas mais desenvolvidas do mundo, que podem concorrer com as americanas, com as chinesas, com as indianas, com as japonesas, com as coreanas, com as brasileiras. Nós não precisamos que elas estejam todas na Alemanha, nem na França, nem na Itália. Essas empresas até podem ser alemãs, francesas ou italianas, mas têm de estar distribuídas no território europeu, com as suas operações localizadas nos territórios onde possam ser ainda mais potenciadas. E o território português é um território fértil para acolher esses investimentos. Eu lanço daqui o desafio à Academia Portuguesa e lanço daqui o desafio ao movimento empresarial português. E também já agora à Administração Pública Portuguesa. Estejam os três atentos ao desenvolvimento de projetos nacionais e de associação com outros Estados-membros para sermos protagonistas de processos vencedores à escala da atribuição de financiamento pelo mérito e pela excelência. E esta mentalidade é a mentalidade que nós devemos ter na Europa, como é a mentalidade que a Europa tem de ter no mundo. Não é com portas fechadas, com proteccionismos estéreis que nós vamos desenvolver mais a nossa sociedade e a nossa economia. É com o espírito de competição, evidentemente garantindo que há igualdade de oportunidades, garantindo que ninguém vai ficar prejudicado por não ter os instrumentos necessários. E com isso eu cumprimento-vos a todos, desejo-vos uma bela conferência e juntar-me-ei mais daqui a pouco com Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Obrigado.